os detetives entraram em um filme de terror. Ganhou vida na outra noite. Pessoal, literalmente, nenhum deles jamais viu algo assim antes. Uma denúncia sobre uma cena perturbadora em um porão levou a polícia a uma descoberta tão extrema que investigadores disseram ser um filme de terror da vida real. Centenas de crânios e restos humanos teriam sido retirados de túmulos profanados. Segundo autoridades, as evidências apontam para um mercado online de ossos humanos e para Jonathan Gerlock, de 34 anos, acusado de transformar os mortos em uma coleção. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, rapidinho, quero falar sobre algo que, sinceramente, é assustador de se falar, que é não estar presente para a sua família. Isso é algo que pode passar pela sua cabeça quando você cobre ou consome conteúdo de crimes reais, porque vemos as realidades assustadoras do que pode acontecer. Seguro de vida. Falar sobre isso pode ser desconfortável, mas este ano você pode cuidar do que importa. Com uma apólice, sua família fica protegida e você tem tranquilidade. Fabrique da Gerber Life é um seguro de vida temporário feito para pais ocupados. Contrate online, a qualquer hora, direto do sofá. E você pode estar coberto em menos de 10 minutos, sem necessidade de exame de saúde. Agora, se você tem uma família, o momento de garantir uma das apólices da Fabric é agora. São de alta qualidade e flexíveis para caber no seu orçamento. Junte-se a milhares de pais que confiam na Fabric para proteger suas famílias. Inscreva-se hoje em minutos em meetfabric.com/OTC. Isso mesmo, MEET Fabrico.com/OTC. Você acha que já ouviu todo tipo de história de crime? Então aparece um caso que é tão perturbador, tão distante do que é normalmente compreendido, que te obriga a parar e refletir. Essa história começa em um lugar que foi feito para a paz eterna. Cemitério Mount Moriah, um extenso cemitério histórico nos arredores da Filadélfia, segundo a polícia. A partir de novembro, logo após o Halloween, alguém começou a invadir, mas não era para roubar joias ou objetos de valor. Já vimos isso acontecer em cemitérios antes. É sempre desprezível, mas esse caso é diferente porque, segundo a polícia, essa pessoa estava supostamente roubando os mortos, mausoléus e criptas subterrâneas. Alguns com restos mortais centenários foram arrombados e esvaziados em 2 meses. No fim de dezembro, detetives do Departamento de Polícia de Yaden reuniam pistas, latas de energético nas cenas e uma estaca de barraca comprada por um suspeito. Leitores de placas de carro indicavam que estavam perto de identificar quem invadia o cemitério. A investigação os levou a uma casa tranquila, em Ephrata, Pensilvânia, onde encontraram Jonathan Gerlock, de 34 anos. O que afirmam ter encontrado na casa, no condado de Lancaster, foi descrito por policiais experientes como algo digno de filme de terror. Foi uma denúncia que ajudou a desvendar completamente este caso, de acordo com um depoimento policial. Um conhecido se apresentou em dezembro e disse que um parente de Jonathan Gerlock havia confidenciado a ele sobre ter visto algo horrível no porão de Gerlock. O depoimento afirma que o parente descreveu, abre aspas, um cadáver parcialmente decomposto pendurado como uma exposição. Eles disseram que o corpo estava amarrado sob os ombros. Essa dica, chamada cadáver no porão, foi o fio condutor. Os detetives puxavam, enquanto o mundo digital de Gerlock servia de pano de fundo perturbador. De acordo com a polícia, o Instagram dele seguia mais de 500 perfis sobre taxidermia, colecionismo de esqueletos, curiosidades e museus de ossos. E eles o encontraram em um grupo do Facebook chamado Grupo de Venda de Ossos e Crânios Humanos. Agora nós também encontramos esse grupo, e é um grupo público no Facebook, onde as pessoas estão vendendo e trocando ossos, presumivelmente de seres humanos. Eu nem sabia que isso era legal, eu nem sei se isso é legal. E vamos falar mais sobre isso conforme o episódio continua. Agora, há uma postagem nesse grupo de outubro de 2025 que agradeceu a Gerlock e mencionou adicionar uma citação: possível adolescente agora na coleção e em uma noite fria de janeiro. A polícia diz que viu Gerlock sair do cemitério escuro
carregando um saco de estopa. Quando se aproximaram e o prenderam, olharam dentro do saco. De acordo com o depoimento de prisão, eles encontraram os restos mumificados de 2 crianças pequenas, 3 crânios e outros ossos. A prisão resultou em mandado de busca na casa dele. E o que a polícia diz ter descoberto no porão do número 100 da Avenida Washington é o tipo de cena que assombra os investigadores. Só de ler, já te assombra de certa forma. Agora, quero que você ouça aqui o promotor do condado de Delaware descrevendo essa descoberta em uma coletiva de imprensa. Os detetives entraram em um filme de terror que ganhou vida na outra noite. Pessoal, essa é uma cena inacreditável para todos os envolvidos. De mim aos detetives até os legistas que agora estão tentando juntar as peças do que estão vendo. Literalmente, nenhum deles jamais viu algo assim antes. Uau! Tudo começa com um cemitério que já teve dias melhores. O Monte Moriá é enorme, com 160 acres e cerca de 150 mil túmulos. E por ser tão grande e parcialmente abandonado, acabou se tornando um alvo. Segundo o promotor do distrito, entre novembro de 2025 e início de janeiro, alguém invadia mausoléus familiares lacrados e cofres funerários subterrâneos. Agora, o promotor do distrito revelou a dimensão disso na coletiva de imprensa. 26 mausoléus diferentes e nossos locais de sepultamento subterrâneos haviam sido violados e, por falta de palavra melhor, profanados 26 vezes. Durante a noite, a polícia relata que caixões eram arrombados para roubo de restos humanos, e isso foi um mistério por semanas. Segundo a polícia, o trabalho de detetive tradicional e a tecnologia começaram a indicar um caminho. Eles identificaram um Toyota RAV4 Bordeaux suspeito, que aparecia nos leitores de placas próximos ao cemitério nos horários das invasões. O carro estava registrado em nome de Jonathan Gerlach, que morava há mais de 1 hora, no condado de Lancaster, Pensilvânia. Ao mesmo tempo, chega uma dica estranha sobre um corpo no porão e, ao verem as redes sociais de Gerlach, como disse o promotor, isso não parece coincidência. Eles fizeram vigilância e, em 6 de janeiro, dizem ter alcançado Gerlach em flagrante, conforme relato do promotor. Gaydon merece crédito por fazer um bom trabalho policial à moda antiga. Analisando LPRs, rastreando evidências e reunindo informações com a Classificação Internacional de Doenças, desenvolvemos esse suspeito. Ficamos à espera e logo flagramos o Sr. Gerlach profanando outro monumento há apenas 2 dias. Dizem que Gerlach foi preso com um pé de cabra e um saco de ossos. Agora, os detetives afirmam que já sabiam das invasões ao cemitério. Eles tinham o suspeito, mas, segundo o promotor, não faziam ideia do que estavam prestes a encontrar na casa dele. Com Gerlach detido, cumpriram um mandado de busca em sua casa no condado de Lancaster. E o caso de um cemitério virou algo totalmente diferente. Eles não analisavam só as evidências do Monte Moriá. Segundo o promotor, eles encontraram uma coleção. Mandados de busca foram cumpridos na casa dele em Efrida, onde mais de 100 esqueletos humanos foram encontrados. E isso é só uma parte. Neste momento, ainda estamos tentando descobrir quantos desses estão completos e o que exatamente estamos analisando. Encontraram um armário de armazenamento separado com o Sr. Gerlach, também em Efrida. Lá, achamos mais 8 restos humanos. Muito simples. Os detetives já recuperaram uma grande quantidade de ossos até agora, e ainda estamos tentando descobrir quem são, de onde vieram e quantos estamos analisando. Ainda vai demorar para termos uma resposta definitiva. Ele está agora preso. O juiz Williams fixou a fiança em $1 milhão em dinheiro. Ele é acusado de 26 crimes de arrombamento, invasão e outros delitos. Kelly Wilson, responsável pela mídia, vai distribuir a denúncia para que tenham a lista completa das acusações. Os detetives viveram um filme de terror real na outra noite. Foi uma cena inacreditável para todos. De mim aos detetives, até os legistas que agora estão tentando entender o que estão vendo. Literalmente nenhum deles jamais viu algo assim antes. Aos 16 anos perdi um amigo em um acidente de carro e já visitei o túmulo dele. Assim como muitos ao perderem alguém, sei que os pais dele também visitaram esse lugar. Eu não consigo imaginar
o que isso faria com eles ao saber que alguém como esse cara tinha desenterrado aqueles restos mortais e estava fazendo Deus sabe o que com eles. É realmente, no sentido mais literal da palavra, horrível. Eu lamento por aqueles que estão abalados com isso, que estão passando por isso, que estão tentando descobrir se de fato é seu ente querido ou seu filho. Porque encontramos restos mortais que acreditamos serem de bebês com poucos meses de vida entre aqueles que ele havia coletado. Então nossos corações estão com cada família impactada por isso. Alguns desses restos têm centenas de anos. Estamos tentando descobrir exatamente o que estamos vendo. Nós, simplesmente neste momento, não somos capazes de datar e identificar todos eles agora. Após a descoberta, Jonathan Gerlach foi formalmente acusado, segundo o escritório do promotor do condado de Delaware, Pensilvânia. Agora, ele enfrenta mais de 500 acusações criminais, incluindo 26 de arrombamento por invadir mausoléus e cofres e 100 de abuso de cadáver. Para cada conjunto de restos mortais encontrados, há 100 acusações de roubo, receptação e várias de profanação de objeto venerado, local histórico de sepultamento e monumento público. O alcance da coleção e como a polícia afirma que foi feita estão detalhados de forma clara e assustadora nos depoimentos do mandado de busca. Então vamos começar com como eles dizem que ele conseguia esses restos mortais, de acordo com o depoimento. Não era uma operação delicada para os cofres subterrâneos. Ele é acusado de usar paletes de madeira quebrados, como escadas improvisadas, para descer até criptas de 3 a 4 metros de profundidade. Ele usava alavancas e pés de cabra para quebrar selos de mármore e tampas de caixões, sem se preocupar em esconder seus rastros. Abre aspas. Localizado dentro do mausoléu Pritchard, entre os destroços causados pelos blocos de concreto e mármore danificados, havia uma lata de 24 onças de energético Monster, lata com um pouco de líquido restando. No jazigo da família Ogden, havia um cigarro mentolado, parcialmente fumado e manchado. Um par de óculos de armação preta foi encontrado no chão. Então, parece que Gerlach, se tudo isso for verdade, não fez muito para encobrir seus rastros. Uma barra de alavanca preta de 15 polegadas, marca Hyper Tough, foi achada no chão do jazigo da família Luber. Segundo o mandado, a polícia rastreou uma estaca de barraca preta achada perto de um túmulo remexido, diretamente até Gerlach. Ele havia furtado de uma loja Ace Hardware no Halloween, dia 31 de outubro, mas pagou por alguns itens naquele dia com seu cartão de crédito, e um desses itens comprados. Citação. Um dos itens comprados estava listado no recibo como estaca de barraca de aço, 12 polegadas. O detetive mediu a estaca encontrada perto do terreno do Ziegler em 26 de dezembro de 2025 e confirmou que tinha 12 polegadas de comprimento. Citação. Investigue Jonathan Gerlach pelo roubo no mausoléu do condado de Luzerne. Eu conheço alguém que é amigo da família dele e mencionaram que recentemente descobriram uma citação, corpo parcialmente decomposto, pendurado no porão dele, mas tinham medo de contar para a polícia. Suspeitam que ele esteja envolvido no roubo no mausoléu do condado de Luzerne, ocorrido no início de novembro. O mausoléu foi roubado entre 1º e 6 de novembro, e Jonathan foi acusado de furto em East Earl Township no Halloween, dia 31 de outubro. Embora não seja crime, verá no Instagram dele, que segue contas de taxidermia, colecionadores, vendedores de esqueletos e ossos. Ele também desapareceu por alguns dias em novembro e mencionou que esteve em Chicago vendendo um crânio humano. Mas, segundo depoimentos, a evidência digital mais incriminadora veio dos registros e dados de localização do celular dele. Antes de novembro de 2025, o celular dele nunca havia registrado sinal perto do cemitério. De repente, ele aparecia repetidas vezes à noite, sempre durante as invasões. Citação. Em 31 de outubro de 2025, das 22h30 até 1º de novembro de 2025, às 8h50. O celular de Gerlach usava sinal de telefonia que cobre o cemitério Mount Moriah,
Em 3 de novembro de 2025, das 13h35 às 17h06, o celular de Gerlach usava recursos de telefonia celular. 1510 Westminster Road, Plains Township, Pensilvânia. Outro arrombamento de mausoléu foi registrado nesse local. Assim, as evidências podem se acumular e ele enfrentar mais acusações, não apenas pelo que supostamente aconteceu no cemitério e mausoléu Moriah, nos arredores da Filadélfia, em 23 de dezembro de 2025, das 21h58 até 24 de dezembro, às 8h29, o celular de Gerlach usou recursos de telefonia que cobrem o cemitério Mount Moriah. Tudo isso levou à vigilância e à prisão em 6 de janeiro. E, após sua prisão, segundo a polícia, Gerlach fez declarações que, segundo o mandado, são uma confissão. Gerlach foi informado de seus direitos e disse ter retirado ossos humanos de um túmulo no cemitério Mount Moriah. Gerlach depois foi entrevistado na sede do Classificação Internacional de Doenças do Condado de Delaware e admitiu ter roubado cerca de 30 conjuntos de restos mortais do cemitério Mount Moriah. Gerlach afirmou que vendeu alguns restos mortais pela internet, mas que a grande maioria deles estava no porão de sua residência atual. Então vamos analisar o que a polícia diz ter encontrado, porque, de acordo com o depoimento, uma análise do perfil do Gerlach no Instagram, que, aliás, temos borrado por causa das regras do YouTube e da internet. Aquela longa lista de crânios e até esqueletos de animais que ele tem estão todos no Instagram dele. Temos que borrá-los porque são restos humanos e não podemos mostrar essas coisas nas redes sociais. É isso. Eu meio que parei, porque foi extremamente arrepiante rolar o Instagram dele enquanto montávamos essa matéria. O perfil mostrou que ele seguia 533 contas. E as descobertas mais explícitas estavam em sua página no Facebook, porque os detetives localizaram um perfil de Gerlach e, mais significativamente, a participação dele naquele grupo específico, que se chamava Grupo de Venda de Ossos e Crânios Humanos. Agora, dentro desse grupo, detetives acharam uma postagem de 16 de outubro de 2025 de outro usuário marcando Gerlach, dizendo: chamada de correspondência. Como sempre, KK. Agora tem um possível adolescente, um babuíno e um macaco que faziam parte de uma bolsa de pele humana. Obrigado. Não está à venda é uma abreviação usada em marketplaces online para não estar à venda. Agora recebemos Joseph Scott Morgan, professor de perícia, aplicada na Universidade Estadual de Jacksonville. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Uau, esse caso, sabe? Só de imaginar ser um detetive e entrar na casa desse homem no condado de Lancaster e ver o que dizem que ele viu. Eu sei que você já viu muita coisa na sua carreira. E provavelmente não sei se algo ainda te tira o sono à noite depois de toda a trajetória do trabalho que você faz. Antes de tudo, você já viu um caso assim? Não consigo imaginar os detetives, após entrarem nessa casa e verem aquilo, conseguindo dormir à noite. Não nessa escala. As pessoas usam esse termo, Chris. Eu odeio usar esse termo, mas é quase em escala industrial quando você pensa em quanto tempo é necessário para tentar recuperar esse tipo de restos mortais. Então, se você é um detetive e está acostumado a trabalhar, eu não sei. Você pensa em furtos e roubos, e no início parece um caso de roubo, mas depois fica realmente sombrio. Isso é uma das coisas assustadoras. Para mim, eu odeio porões. E o fato de que esses policiais teriam que, pelo que estamos ouvindo, teriam que descer até o porão dessa casa. É quase como uma cena de O Silêncio dos Inocentes. Sabe? Quando você pensa no horror revelado, o mais próximo que lembro é de um homem nos anos 50 em Plainview, Wisconsin. Quando eles entraram na casa de Ed Gein, e eles viram o que, você sabe, o que estava diante deles era algo que eles nem conseguiam. É tipo, o que eu estou vendo, certo? Eu estou vendo o que eu acho que estou vendo. Bem, foi isso. É clichê dizer que parecia um filme de terror. Admito usar esse termo, ou dizer que parecia um programa de televisão,
Mas esse aqui era de verdade. Quando você ouve sobre o que estava no programa ou na casa, você fica tipo, como isso é possível? Tipo, o massacre da Serra Elétrica do Texas, nível de puro terror quando você pensa em todas essas coisas. E a outra parte disso também é que, tipo assim, achamos o Instagram dele, mas não pudemos mostrar as fotos no YouTube porque envolvem restos humanos e a regra sobre isso. Então, só seguimos em frente. Ele, supostamente, não estava escondendo nada. Tipo, era um mercado aberto de, ei, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Há um grupo público no Facebook, do qual ele fazia parte, onde as pessoas participavam. Quer dizer, a gente olhou e as pessoas estavam simplesmente vendendo restos humanos, tipo ossos. Isso é legal? Eu nunca tinha visto isso, ou acho que nunca tinha prestado atenção nisso antes. Mas como pode existir um mercado aberto, quase legal, para esse tipo de coisa? Essas coisas são rigidamente controladas, não é um mercado aberto. E você? Já cobrimos alguns casos e falei disso no Body Bags. Talvez tenham comentado isso no Long Crumb, já que esses casos foram julgados. Você conhece esses casos? Tipo, onde há funerárias que estão desmembrando corpos e vendendo as partes para pesquisa médica por aí? Acho que teve um que eu conheço no Colorado, mas a diferença é que aquilo era tecido fresco, sabe? Quando você pensa nisso. E você sabe, a gente usa espécimes anatômicos para estudar a anatomia humana. Tem um laboratório de anatomia humana aqui na Jack State, onde dou aulas de medicina legal e mantenho restos humanos. Mas esses são obtidos através de um ambiente muito específico e controlado. Você está falando de um indivíduo que tem. Ele obviamente se considera um empreendedor, certo? Ele vai sair e basicamente roubar túmulos. Uma das imagens que me veio à mente foi, e me perdoe porque eu gosto de visitar cemitérios, sou de Nova Orleans. Se tiver a oportunidade de visitar, recomendo os passeios pelos cemitérios, que são muito bonitos, principalmente os mausoléus. E eu fico pensando, esse cara, se ele tem, sabe, essa veia empreendedora, quando ele entra, e eu estou pensando no cemitério Monte Moriá, ah, cara, para ele é como entrar numa loja de departamento. Só pensa nisso, porque agora ele foi reduzido. O luto, o horror, a solidão, tudo isso que essas famílias passaram, talvez voltando até os anos 1850. O Monte Moriá foi fundado na década de 1850, é um cemitério da era vitoriana. Ele converteu tudo isso em dinheiro. Deixe isso entrar na sua cabeça por um segundo. E isso, de novo, é uma parte disso que vai além daquele tipo de narrativa de terror. Isso entra literalmente no tráfico de carne humana nesse momento. Sim, Onde você está se beneficiando dessa troca que está acontecendo. O fato de eles serem tão ousados a ponto de colocar isso no Facebook. Você só pode estar brincando comigo, cara, e ninguém, aparentemente ninguém deu a mínima para isso no começo. não. E eu também fico pensando em como isso é descarado. Não só a suposta venda desses ossos e crânios e todas as coisas diferentes que ele tinha, como também de outras pessoas online. Mas já que ele está enfrentando acusações por isso, Gerlock. Na cena, acharam uma lata de Monster pela metade e um cigarro Marlboro. Ele não escondeu que fazia isso. E eu não sei, sabe, se ele achava que era algo que as pessoas não iam perceber ou rastrear até ele. Ou talvez não fosse algo tão grave. Ele pensou de um jeito estranho, não sei, mas parece que não escondeu nada disso. A pergunta para mim também é: penso nessas famílias, e há alguns restos mortais que têm 200 anos que ele supostamente roubou, mas também há restos mortais de crianças pequenas dos tempos modernos. Como você analisa isso hoje? Qual é a ciência para identificar essas pessoas e devolver os restos às famílias? Sim, isso é uma parte importante disso, Chris. E sabe, é uma luta, sabe? Já tivemos outros casos no passado. Estou pensando agora e peço a todos que estão me ouvindo que deem uma olhada nesse caso. É o caso do crematório Tri-County, da Geórgia, que envolveu 3 condados ou 3 estados diferentes. Desculpe, Alabama, Tennessee e Geórgia. E esse era um crematório onde um cara estava, sabe, literalmente não cremando os restos mortais. Ele estava permitindo que os restos mortais se decompusessem em sua propriedade e devolvendo para as famílias. Madeira queimada, cinzas, cascalho e algo lacrado. Foi isso que receberam.
Eles ainda têm casos dos anos 90 ou início dos 2000 com restos mortais não identificados. Quanto, ainda mais em um caso como esse? Porque você tem esse tipo de restos mortais que remontam, como eu disse, talvez até os anos 1850, certo? E aí você tem casos modernos. Acho que essa vai ser uma grande área, essa é só a minha opinião, uma grande área onde a genealogia genética forense pode realmente desempenhar um papel. Houve um caso que cobrimos no Body Bags que o Watron cuidou, envolvendo, foi chamado de caso da Dama do Poço, e essa senhora havia desaparecido logo após a Primeira Guerra Mundial. Eles recuperaram restos ósseos no fundo do poço. Ela foi vítima de assassinato e creio que a polícia mostrou isso em Toronto. A polícia apareceu na casa da bisneta dela e perguntou: "Você é parente dessa pessoa?" E acabou que ela era sim. Eles fizeram uma comparação genética lá, mas é que ele tem tantos restos mortais, Chris, que isso vai ser um esforço hercúleo por parte de quem for identificar esses restos. Primeiro, você precisará ir a todos esses pequenos locais, e eu não acredito nisso. Eles estão dizendo que isso pode ter começado lá em novembro. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse cara, ele está muito confortável com isso. Suspeito que estão rastreando onde ele morou antes, ou se houver outros roubos semelhantes. Parece meio estranho dizer isso sobre um cemitério, né? Roubo ou furtos em outros cemitérios associados. Ou talvez ele tenha pessoas envolvidas com ele, porque isso é, sabe? Isso é tipo uma corrida por terras, cara. Digo, você entra aqui e as pessoas se sentem à vontade para roubar túmulos. Então, você vai ter essa mistura de restos mortais. Sabe, você falou sobre, sabe, onde e como ele meio que armazenava esses corpos. Os corpos estavam inteiros quando ele os pegou. Ainda havia algum resquício de tecido, roupas que mantinham os corpos no lugar até certo ponto, em um estado de ataque, ou tudo já tinha desaparecido? Você só fala de restos esqueléticos. Bem, como você lida com isso? Porque, por exemplo, se estivermos recuperando um corpo, eu, junto com, você sabe, antropólogos forenses no campo, somos muito, muito cuidadosos ao escavar uma cena e coletar cada pequeno fragmento de osso. E mantemos isso contido. Esse cara não está interessado em manter as coisas contidas. É tipo, ei, você quer um fêmur humano? Eu tenho 6 para você escolher. Eu tenho 7 para você escolher. Ah, e dá uma olhada em todos os crânios que eu tenho, porque aparentemente ele tem um monte de crânios, sabe? Então não é como se ele estivesse guardando todas essas coisas. Ele está conseguindo essas coisas para ter clientes. Certo, né? E o que mais? O que ainda falta? Quantas coisas ele já vendeu que estão por aí? Porque eu também fico pensando se ele estava vendendo para pessoas de outros estados, na Pensilvânia, e você está cruzando fronteiras estaduais de uma forma muito estranha e distorcida. É. Isso é comércio interestadual, então seria uma acusação federal. Ah, sim. Supostamente estou ouvindo isso, não sei. Estou assumindo que você está ouvindo a mesma coisa. Aparentemente tem uma viagem envolvida, onde ele vai para Chicago. E para vender um crânio. Tudo bem, eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas só o fato de ele ter roubado algo assim e, você sabe, ele estar em posse disso. Ele entra no veículo dele, atravessa, você sabe, seja lá qual for a distância geográfica que separa ele da casa dele na Pensilvânia, e entrega isso. Não acredito que ele faça isso só por algumas centenas de dólares. Você vai acabar com a sua margem de lucro. Ok, só a viagem em si. Vamos supor que ele ganhe $1.000 com isso. Bem, isso já vale o dinheiro da gasolina. Além disso, agora ele tem alguém em Chicago que diz: "Ei, cara, eu consegui um crânio com um cara da Pensilvânia. Qualquer coisa, se alguém do grupo aqui precisar de mais alguma coisa, porque ele é o nosso cara." E você sabe, isso meio que escala e cresce exponencialmente. Sabe, eu tenho todos os tipos de medos associados a isso, porque eu quero saber se isso é um evento isolado, se esse cara está sozinho ou se existe um grupo inteiro. E voltando à questão do Facebook, existe um grupo inteiro de pessoas envolvidas nesse comércio horrível? É horrível, pode apostar, o pessoal federal está interessado e vai investigar esse cara por muito tempo. Enquanto montávamos a matéria, o documento do tribunal dizia que esse era o grupo do Facebook do qual ele fazia parte. Então, decidi pesquisar isso no Facebook. Aí pensei, não acredito que isso existe mesmo. E tem, eu sei, em uma postagem no Instagram, ele supostamente disse que era eco ou algo assim. De origem ética, foi o termo usado. E é tipo,
De onde você conseguiria algo assim de forma ética? E então, claramente, se tudo isso for verdade, não foi de origem ética. De origem ética envolve um pé de cabra em um cemitério e um saco de estopa? Não parece nada, não soa como nada relativo, que você pudesse colocar dessa forma, porque isso é um. Qual é o termo que as pessoas usam? Isso pega mal, sabe? Porque quando ele foi realmente pego, isso já estava acontecendo há um tempo e a polícia já tinha notado. Obviamente já houve reclamações, denúncias e todas essas coisas. Tem um policial, sabe, que está meio que vigiando essa situação. Acho que eles podem ter colocado câmeras. Aliás, ah, e, sabe, ele vê esse cara no meio desse evento e o encontra com um saco de estopa, o que é assustador, por algum motivo. De certa forma, para mim, e saindo de um cemitério, acho que ele está com uma chave de fenda, ele está com um pé de cabra. Aqui está outra coisa que as pessoas podem achar interessante. Você sabia? Existe toda uma classificação dentro do cânone da maioria das leis criminais e dos estados que, na verdade, identifica o que chamamos de ferramentas de arrombamento. Isso ficará evidente. Foi o que ocorreu com Ted Bundy, pois ele possuía um kit de arrombamento. Esses itens podem estar em casa ou na garagem, mas carregar pé de cabra ou chave de fenda grande indica intenção de arrombar. Ok, bem, ele também deixou toda uma cadeia de evidências para trás, porque se esse é o pé de cabra que ele está usando, ele vai ter marcas de estrias. Serão transferidas para essas portas de mausoléu. Caso precise arrombá-las, algumas não são abertas há muitos anos. E então ele vai entrar no próprio mausoléu e ver os túmulos individuais. E eu só estou, sabe, só jogando essa ideia, você tem que remover a frente do túmulo em si. Então ele também está usando um pé de cabra para abrir isso. E então, há restos mortais em caixões lá dentro? Vou ficar muito curioso para descobrir como é o interior dos mausoléus dele. Foi um evento meio organizado ou ele simplesmente quebrou todo o lado do túmulo para acessar os corpos o mais rápido possível? Os destroços ficam espalhados e ele deixa um rastro forense. Ah, 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 um rastro forense, digamos assim, em termos bem gerais, ficou tudo isso para trás e aí você pode conectar as metodologias aqui. Ele gosta de usar um pé de cabra, como qualquer ladrão, ou uma alavanca, agora vai tentar algo com uma chave de fenda, sem mencionar as ferramentas usadas por ele ao lidar com os corpos. Sabe, uma vez que ele volta para casa, eu meio que fico tentado a usar covil aqui, sabe, meio maligno, você está voltando para esse lugar. O que faz com esses ossos? Porque houve pessoas por aí ao longo dos anos. Houve vários casos em que eles fazem coisas ornamentais, decorativas nos próprios ossos e depois vendem. Você sabe, itens famosos como prata e esterlina recebem revestimentos e viram recipientes para beber, comer e outros usos. Porque, olha, você pode achar que isso soa absurdo, cara, mas nada é absurdo nesse ponto. Ok, quando você pensa nesse cara entrando em um cemitério e literalmente roubando esses túmulos. E eu acho também que isso volta àquele energético Monster que estava lá com o cigarro Marlboro. E tipo, se isso fosse uma série, fazendo de novo uma referência a filme, você pensaria, nenhum criminoso seria tão ousado a ponto de fazer isso tão abertamente. Segundo os investigadores, era isso que ele fazia. Outra parte também, pra mim, e assim, é onde fica meio mórbido, mas eu fico pensando, tipo, como ele vivia nessa casa com cheiro e, sei lá, os produtos químicos, isso devia estar no ar, se ele estava levando corpos e até mesmo só os ossos nesse ponto, e deixando eles na casa dele. Porque tinha algumas no Instagram, e tipo, eu não sei como dizer isso de outro jeito, mas ainda tinha cabelo em algumas das partes que estavam lá. Não sei como dizer isso sem te arrepiar. Mas como ele consegue viver nessa casa? É importante que todos estejam cientes do que falamos aqui. Não dá para ignorar, essa é a realidade. Antes de entrar no assunto, preciso dizer algo. Isso poderia ser qualquer um dos nossos parentes, qualquer um dos nossos entes queridos, pessoas que, você sabe, cuidaram da gente quando éramos pequenos. É, Pense em como isso é horrível, sua avó, seu avô, seja quem for. E esse cara está utilizando esses restos mortais, sabe, para benefício próprio nesse momento. Então, voltando para casa. A casa é uma grande
é uma grande peça nisso quando você pensa, se você está falando da casa apenas como um local de armazenamento. Um dos problemas que as pessoas não percebem com esses antigos sepultamentos é que, anos atrás, quando os corpos começaram a ser embalsamados e esse tipo de coisa, adivinha só? Eles costumavam embalsamar os corpos com metais pesados. Então essas coisas têm meias-vidas incríveis. Então ele está entrando nesse ambiente e está abrindo essas coisas. Ele está coletando esses restos mortais que, aliás, estão potencialmente contaminados com metais pesados. Ele está levando isso para casa, para o porão dele, veja bem, certo? E quem mora ao redor dele também está sujeito à contaminação. E eu não acho que isso seja justo. Eu não acho. Acho que isso é fácil de considerar aqui, sabe? Porque ele está expondo todo mundo. Sem contar, vamos supor que ele tenha compradores que estão descendo até o porão dele. Venham ver minhas mercadorias. Eles nem pensam nisso, mesmo sendo expostos. Se ele está fazendo qualquer coisa com esses ossos, aliás, como esculpir, gravar de alguma forma, ele está criando tudo isso. Como uma estamina no ar, com pó de osso contaminado. Certo, falamos do Federal Bureau of Investigation, certo? Quem mais vai se interessar nisso? A Agência de Proteção Ambiental. No caso do crematório tri-estadual, a Agência de Proteção Ambiental participou ativamente, preocupada com a contaminação da água subterrânea. Tudo bem, porque esse tipo de coisa é realmente insidioso quando você pensa e todos estão expostos. Deveria ter uma unidade de armazenamento envolvida, então ele armazena restos mortais nela. E todos nós já estivemos em um desses malditos lugares. Você pensa que está tudo lacrado e tudo mais. Bem, todo mundo que está próximo dos espécimes lá dentro, suas coisas naquele ambiente, corre o risco de serem contaminados também. Você percebe como essa coisa meio que se replica? E para cada resto que você tira de lá, você está correndo o risco de contaminação. Então isso é muito mais amplo do que, por exemplo, simplesmente alguém vendendo um osso humano. Certo, isso é sobre roubo de túmulos, é sobre expor o público a um possível dano químico aqui, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe como esses corpos foram preservados, qual produto químico, sabe? Que tipo de mistura foi usada para facilitar isso. Quero dizer, são coisas com as quais ainda nos preocupamos hoje. E agora ele está voltando para uma época em que as coisas eram realmente tóxicas. Ele está abrindo esses túmulos e expondo não só a si mesmo, mas todo mundo, possíveis clientes e com certeza também seus vizinhos. Pai, isso tem muitas camadas, e eu acho que, no fundo, é isso. Sabe? Eu só sinto pelos familiares ao descobrirem receberem essa ligação que, tenho certeza de que é um sentimento que seria difícil de descrever. Eu espero que eles tenham justiça em um caso como esse. Professor de perícia, aplicada na Universidade Estadual de Jacksonville, Joseph Scott Morgan. Que história! Certamente falaremos mais sobre isso. Obrigado por estar aqui conosco. Pode apostar, Chris, se cuida. Jonathan Gerlach continua preso com uma fiança de $1 milhão. Ele tem uma audiência preliminar marcada para o final deste mês. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify para acompanhar o On The Case. Apresentado pela Law and Crime, agora assista aos episódios também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.